Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele escreve o texto dizendo assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que palavra poderosa, né, irmãos? Vamos repetir o versículo 9, irmãos, dizendo, uma só voz, vamos lá? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Profecia maravilhosa, irmãos, nos revela esta palavra. Alguém está sentado, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer hoje aqui como um grupo de ensino. Vamos estudar junto a palavra de Deus? Amém. Eu quero compartilhar com vocês desta palavra, escrita pelo apóstolo Paulo. Para isso é importante nós atentarmos para alguns princípios que acontecem quando Paulo escreve essa epístola. Na verdade, irmãos, existem muitos termos que se usam para expressar uma dificuldade, alguma circunstância difícil. Com certeza nós aqui que estamos, já passamos alguma tribulação, é isso, não? Com certeza nós já passamos alguns momentos difíceis em nossa vida. E se eu der a oportunidade para alguém aqui hoje, agora, relatar algum fato que passou, com certeza todos nós teríamos alguns momentos tristes que passamos, algumas tribulações que passamos. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a passar por essas aflições, por esse sofrimento, por essas tribulações, como escreve o apóstolo Paulo. Tudo somos atribulados, o que Paulo diz. E existem muitas pronúncias que se usam por aí. Com certeza nós já ouvimos até alguém dizer, olha, eu estou entre a cruz e a espada. Nós já não ouvimos alguém dizer isso? Quando alguém está passando alguma tribulação, alguma dificuldade, ele diz, olha, eu estou na corda bamba. Não é isso? Sempre encontramos alguém com essas pronúncias, com essas palavras. De certa forma, ele está citando ou relatando algum momento difícil que ele está passando. E nós, irmãos, como igreja de Cristo Jesus, nós também sofremos estas aflições. Também estamos sujeitos, como o próprio Cristo afirmou, no mundo tereis aflições. Então é verdade que nós passamos por isso, é verdade que nós sofremos essas aflições. E eu quero, diante desse texto que o apóstolo Paulo relata, nos afirmando que nós estamos sujeitos a sofrer isso, é interessante a maneira com que ele conclui o versículo, dizendo, olha, nós podemos sofrer, nós podemos, quem sabe, ter muitas perdas, mas o resultado de tudo isso, nós não seremos abalados, não seremos destruídos e não seremos acabados. A verdade é que ele diz, olha, o nosso final será um final feliz. Oh, glória a Deus. E quando eu olho para a história de Israel, irmãos, escute isso, é importante nós relembrarmos esse fato. Quando eu olho para a história de Israel, no livro de Êxodo, no Pentateuco, quando Deus inspira Moisés a escrever esta mensagem, a escrever a história do povo de Israel, eu encontro no livro do Êxodo, no capítulo 14, um dos momentos mais tristes e mais caóticos que Israel passou na sua vida. Em toda a sua trajetória na terra, como igreja de Cristo, como povo escolhido de Deus, o momento mais horrível que eles enfrentaram está registrado no livro do Êxodo, no capítulo 14. E lá no livro do Êxodo, Moisés ele tem o cuidado de escrever com detalhes os fatos que se seguem. Ele começa falando ali quando o povo saiu do Egito, a saída do povo do Egito. E é interessante aqui, é bom, eu disse que nós vamos entrar aqui hoje no curso de ensino. Eu quero que vocês tenham paciência para entender isso.
Eu vou relembrar com vocês essas verdades. Nesse texto aqui de Êxodo 14, Moisés ele está relatando este povo que está aqui, saindo do Egito, no deserto, peregrinando pelo deserto. Na verdade, é o povo da segunda geração dos israelitas. Não é aquele povo que saiu cativo de Israel para ser condenado ou perseguido cativo no Egito. Não é esse povo. Porque na história de Israel, Deus ele se irou com Israel, porque Israel se perverteu, se corrompeu e abandonou os projetos e os planos de Deus na sua caminhada de fé cristã. E Deus ele instrui a Moisés, dizendo: Moisés, eu vou exterminar o povo acima de 20 anos. Imagina, irmão, Deus chegar aqui na igreja e falar: olha, esse povo se corrompeu. E aqueles que têm acima de 20 anos, eu vou exterminar. Foi o que Deus fez com Israel. E Deus exterminou o povo, irmão, literalmente, acabou com todos os povos, acima de 20 anos. No entanto, os pais de Israel, eles morreram, ficando só os seus filhos, até 20 anos. Então, esse povo que está peregrinando é o povo da segunda geração. É esse povo que, na verdade, nasceu no Egito. Eram israelitas, mas eles não vinham cativos de Israel. Eles nasceram no Egito. Foi um povo que nasceu e tinham até uma faixa etária de 20 anos. Eles eram israelitas, mas haviam nascido no Egito. E é este povo que Deus estava trazendo de volta à terra prometida. Porque os seus pais haviam pecado, haviam transgredido e Deus havia o exterminado. E agora, Deus começa a conduzir este povo pelo deserto. E no capítulo 13 ainda, você presta atenção no que diz. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Veja, irmãos, que era Deus que estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto. E eu estou a lembrar que era o povo da segunda geração, eram os moços, eram os jovens, eram aqueles que haviam nascido no Egito. E que, na verdade, não tinham culpa do pecado dos seus pais. Mas eles estavam peregrinando no Egito, porque Deus estava conduzindo. Veja que quando o povo chegava em um determinado local, não era porque eles haviam errado a sua rota. Não era porque eles haviam tomado uma direção errada. Não. Deus estava os conduzindo pelo deserto. E agora no capítulo 14, irmãos, note isso. No capítulo 14, se você já leu o texto, a história de Israel, você vai se lembrar disso. No capítulo 14 do livro de Êxodo, nós vemos aqui: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel. Veja como que Deus trata o povo de Israel. Ele diz os filhos de Israel, justamente porque era o povo da segunda geração. E ele diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote. Escute-me aqui, por favor. Eu vou deslumbrar com vocês aqui. Glória a Deus. Era Pi-Hahirote. Escute, mas estamos no budismo, irmãos. Pi-Hahirote era uma localização no deserto